cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Filhinha, vamos todos se andar. Vamos dar meia volta. Minha mãe mandou bater nesse daqui, mas como eu sou teimoso, eu bato nesse daqui. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro. Bate no jarro, o jarro é de ouro. Bate no touro, o touro é valente. Machuca a gente é fraco. Cai no buraco, buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Hoje é domingo, pede cachimbo, Cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro. bate no touro, O touro é valente, machuca a gente é fraco. cai no buraco, Buraco é fundo. acabou-se o mundo. Neste programa, vamos conversar sobre o valor pedagógico de textos da tradição oral e dos poemas e canções que sabemos de cor para a didática da alfabetização. A prática tem mostrado que, quando os alunos ainda não leem e escrevem convencionalmente, atividades de leitura e escrita com textos que conhecem de memória, como parlendas, canções, poemas, cantigas de roda, adivinhas, podem ser de grande ajuda. Para começar, vamos rever algumas cenas e conhecer outras que ilustram como esses textos podem adentrar as salas de alfabetização. Porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi. Porque não tinha rio, pois era feita com muito esmero. Na rua o número 0. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão em 3. Beber a foca, ficar feliz, é pôr a bola no seu nariz. Quer ver a foca, bater palminha, é dar a ela uma sardinha. Autor Vinícius de Moraes. Sim, atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu, morreu. Dona Chica de Mirocê, do berrou que o gato deu. Escravos de jogado cachimbo, tira, pô, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Quero te abraçar, quero te beijar, Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você. Você é tudo. aqui na minha mão. Não vai não, cai na rua do sabão. A folha da bananeira, de verde amarelou, a boca do meu bem de tão doce açucarou. Eu ditava, eu escrevia a carta, né? Aquele da areia também eu ditava e eu escrevia, né? Aí eu mandava pro meu namorado, longe ele morava. Para entender o valor deste tipo de atividade para a didática da alfabetização, vamos resgatar um pouco da história da leitura. Um dos
dos aspectos que os historiadores têm pesquisado é sobre os modos de leitura de outras épocas. Era muito comum, por exemplo, alguns historiadores têm identificado que na Europa e também na América era muito comum existirem leituras orais, né? Algumas pessoas sabiam ler, ao entorno dela reuniam-se algumas pessoas e ela era leitora, geralmente de passagens da Bíblia, ou de histórias de santo, ou de novelas, de folhetim, ou romances e contos. Essas leituras, assim, como existiam muitas vezes poucos textos, né, que essas pessoas tinham acesso, esses mesmos textos eram lidos muito frequentemente. Isso desencadeava nas pessoas uma memorização desses textos. Então as pessoas sabiam de cor algumas passagens da Bíblia, sabiam de cor as histórias de santo e literalmente a partir do que o texto dizia. As pessoas sabiam de cor os textos e estabeleciam relações diretas com os textos escritos. Isso desencadeava um processo de alfabetização quase espontâneo, né? Isso era a prática comum. Eu vou ler para vocês um texto de uma dessas pesquisas históricas. O autor é o Alberto Mangel, né? Uma história da leitura. Vou ler um trechinho para vocês sobre a história de um escravo nos Estados Unidos. É sobre a história como ele se alfabetizou. Thomas Johnson, escravo que depois se tornou um conhecido pregador missionário na Inglaterra, explicou que havia aprendido a ler estudando as letras de uma Bíblia que roubara. Como seu dono, todas as noites, lia em voz alta um capítulo do Novo Testamento, Johnson o persuadia a ler o mesmo capítulo repetidamente, até que o soubesse de cor e pudesse achar as mesmas palavras na página impressa. Da mesma forma, quando o filho do dono estava estudando, Johnson sugeria que o menino lesse parte de sua lição em voz alta. Senhorzinho, leia isso de novo, dizia Johnson para encorajá-lo, e o menino repetia a leitura, achando que Johnson estava admirando seu desempenho. Por meio da repetição, aprendeu o suficiente para ler jornais quando começou a Guerra Civil, e mais tarde abriu uma escola para ensinar os outros a ler. Então essa é o que os historiadores conseguem identificar de uma história-caso, mas isso devia ser muito frequente, tanto na Europa quanto na América, antigamente. O que acabamos de ouvir tem muito a ver com a experiência da professora Célia sobre como aprendeu a ler. Vamos conferir. Na minha família, haviam só 3 livros. Era uma Bíblia, um inário e um livro chamado Peregrino. Destes 3 livros, o inário era o que me chamava muita atenção, porque eu sabia a maioria dos hinos de cor. E eu pedia para um adulto procurar o hino que eu queria cantar. E eu cantava o hino acompanhando no inário. Hoje, a didática da alfabetização está recuperando o procedimento de colocar os que não sabem ler diante de um texto que conhecem de cor, pois agora é possível compreender este procedimento em seus fundamentos psicopedagógicos e adaptá-lo às necessidades de aprendizagem dos alunos. É isso que veremos acontecer na sala da professora Rosalinda, quando ela propõe que seus alunos leiam a música Escravos de Jó. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Cada um vai ler para o colega do lado. Ó, Camila lê para Tatiana, Tatiana para Camila e assim por diante. Eu vou colocar o cartaz aqui na lousa. Algumas duplas vão ler aqui comigo. Depois também eu vou pedir para a Mariana, para a Bianca, para o Bruno, para vir aqui na frente, para algumas crianças lerem para eles, tá certo? Tá certo? Escravos de Jó, o galo tira, põe, deixa ficar, guerreiros com guerreiros, guerreiros com guerreiros, escravos de Jó.
jogado caxangá, tira, pô, deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. O desafio era ajustar o falado ao escrito. E isso é um desafio para as crianças que têm uma escrita silábica ainda, porque se eles acham que é uma letra para cada sílaba falada, então é uma dificuldade para eles estar tentando ajustar o falado ao escrito. Então eu gosto de fazer essa atividade porque isso aí ajuda a fazer essa relação, ajuda também os que ainda não têm um valor sonoro, né, nessa leitura, porque às vezes eu peço para eles procurarem algumas palavras e eles vão usando o que eles já sabem para descobrir o que não sabem ainda. Essa atividade é um excelente espaço de reflexão para os alunos que não sabem ler. Tentando fazer o ajuste entre o texto que sabem de cor e o texto no papel, os alunos podem pensar sobre as relações entre o oral e o escrito e sobre o que deve ou não estar grafado no texto, pois descobrir que se escreve tudo o que se fala e na ordem que se fala é um dos problemas a ser resolvido pelo aprendiz durante o processo de alfabetização. Vamos voltar à classe da professora Rosalinda e observar como o professor pode intervir para ajudar seus alunos a avançar. Escravos de Jó, Opa, jogavam caxangá, não estou ouvindo. tira, põe, não deixa, Volta um pouquinho. Até onde que é tira? Até aí? Tira até onde vai? Até aí? Mas tira termina com o quê? Termina um A, com A? Então até onde vai tira? tira aqui, Tira, até aí. Tira e depois? Tira, põe. Depois? não deixa ficar, guerreiros com guerreiros, zigue-zigue-zá. Nessa linha está escrito guerreiros com guerreiros. Leia guerreiros com guerreiros, nesta linha aqui. Guerreiros com guerreiros, Não, fazem zigue-zague não está aqui não. Aqui nessa linha está guerreiros com guerreiros. guerreiros com guerreiros, Depois, fazem zigue-zigue-zá, começa outra vez a esperar assim. Fazem. fazem Não, você tem que ler fazem aí. Aí está escrito fazem, aqui. Aqui nessa linha está escrito fazem zigue-zigue-zá. zigue-zigue-zá. Isso, agora saiu. Muito bem. Os textos poéticos também são grandes aliados nesse momento inicial da alfabetização. Vamos à classe da professora Flor ver a atividade com a poesia A Foca de Vinícius de Moraes. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Textos desse tipo apresentam uma característica importante para o aprendiz. Sua segmentação em versos, isolando enunciados pequenos, permite aos alunos refletir dentro de um campo restrito. Bem na barriga. Isso. Mostra para a professora onde está escrito uma sardinha. Uma sardinha. Pode procurar os dois. Leia. Hã? Sardinha. Isso. E, Dioneliton, onde é que está escrito bem na barriga? Bem na barriga. Bem na barriga. Um dos problemas a ser resolvido pelo aprendiz em seu processo de alfabetização é descobrir que é necessário escrever tudo o que se fala e na ordem que se fala. Vamos assistir a uma sequência do programa Falando Devagarinho, da série Por Trás das Letras, para compreender melhor essa questão. Macho soldado. Vai, fala! Cabeça de papel. Não. Começa tudo. Marcha soldado. Cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso pro quartel.
Onde era mesmo? Estava escrito cartel, Thomas? Aqui. E soldado, você lembra onde estava escrito soldado? Mostra aí. Aqui. Será que está escrito papel? Papel. Tá. Saber o texto de cor possibilitou a Thomas localizar sem dificuldades os fragmentos solicitados. Mas veja agora o que acontece com Luiz Henrique no programa O que está escrito e o que se pode ler, quando lhe é pedido que interprete os artigos e preposições. E meninos? Onde você achou que estava escrito meninos? E gostam? E todos? E o que será isso aqui, hein? Não sei. Fala. Qual? Aqui tá todos e aqui? Todos não sei. E aqui? O que será que está escrito? Aqui tá gostam. Ah, mas você tinha me dito que era aqui, gostam. Não. Não sei. Não sabe. Luiz Henrique já aceita que os fragmentos de poucas letras têm uma existência independente, mas daí a conseguir interpretá-los vai uma distância. A questão conceitual que Luiz Henrique não conseguiu resolver ainda é como atribuir sentido aos fragmentos escritos com poucas letras. Ricardo parece encontrar durante a atividade a solução para este problema. E aí está escrito cabeça? Né? E papel? E essas duas letrinhas aí no meio? O que será que está escrito? Cabeça. É de. As situações didáticas até aqui apresentadas nos mostram que a leitura de músicas conhecidas, poemas ou outros textos que se sabe de cor ajuda o aprendiz a analisar e a descobrir aspectos importantes das relações entre o oral e o escrito. Mas e nas situações de escrita? Qual a contribuição do trabalho com esses textos? Vamos escrever cai balão, aqui na minha mão, aqui na minha mão. Chega, Flávio. Chega? Quantas vezes? 3. Agora cai na rua do sabão. A proposta hoje era uma proposta de escrita de texto de memória. Justamente para que as crianças pudessem colocar em jogo apenas o que eles sabem a respeito da escrita e não tivessem que se preocupar em pensar num texto, em criar ou reescrever um texto. Então, o que eles iam escrever, eles já sabiam o que era, tinham que pensar apenas nas convenções. E com os adultos, será que acontece a mesma coisa? Vamos até a sala da professora Dioneia assistir como Dona Maria e Dona Alzira resolvem os problemas colocados pela escrita de uma trova conhecida. Aqui, a tarefa de escrever era de Dona Alzira, e as de lembrar o texto, controlar o que já está escrito e o que ainda falta escrever e checar a escrita das palavras são tarefas de Dona Maria. Coordenar todas essas ações parece demais para um só aprendiz, mas para 2 torna-se possível. E verde, amarelo. Aqui parece que ainda está tudo bem. Agora, D da boca do meu bem. Meu bem tá errado. Tem bastante coisa errada. Tem bastante coisa errada. Deve trocar. Só que eu não sei juntar, mas que tem erro, tem. Eu acho também. O B é antes do M. O B é antes do M. Eu acho. Meu. E agora, Dona Maria? Oi, agora está certo. Se a senhora concorda. Mas como que escreve meu bem? Agora eu fiquei enganada. O que a senhora acha, Dona Maria? Escreve meu bem? É. Meu.
Vocês acham que já saiu bem? Tá certo, então? Até aqui tá certo. Por que a senhora acha que não tá certo? Observem como uma atividade aparentemente difícil se torna possível quando os alunos conhecem o texto de cor. Folha da bananeira. De verde, amarelo. Cadê o A da boca? Não tem A da boca? Tá errado? Não escutei errado. Tudo bem, se a senhora quer, coloca o A da boca. Vamos agora conversar sobre como o professor pode utilizar um mesmo texto e ainda assim garantir que alunos com diferentes níveis de compreensão tenham bons problemas para resolver. Abraçar, quero beijar. Espera um pouquinho. Vem aqui em abraçar, vê se tem alguma letra aqui. Para os alunos que já sabem ler e escrever, a professora Marlene propôs que escrevessem uma música conhecida utilizando letras móveis. O desafio para esses alunos era pensar nas questões ortográficas. Já os alunos não alfabetizados tiveram como desafio ler e ordenar a música a partir de seus versos. Quero termina com que letrinha? Tem um R. Oh, então até onde está escrito quero? Até aí? Uhum. E abraçar? Até onde? Isso, quero te abraçar. Então esse deve ser o primeiro? É? Então muda. Não vai subindo. Espera um pouco, lê. Repete a frase. O balão. O A e o I. O S. Espera um pouco. Vai, por que Separado? Espera um pouquinho. Vai. O que vocês vão escrever agora? Vai caindo a garoa. Já foi, o balão vai subindo, vai caindo. Deixa ele escrever. Vai, Hilton. Caindo. Separado. Se eu te disser que tem um probleminha aqui, você sabe me dizer qual é?